Imagina só se existisse um jeito de prever um desastre, antes que ele acontecesse. Bom, no livro Antifrágil, o Nassim Nicholas Taleb diz que sim, existe. Ele apresenta uma ferramenta para a gente conseguir enxergar aqueles riscos que estão bem escondidos, bem na nossa cara. Vamos entender como é que isso funciona. Olha, essa é uma frase bem provocadora, né? A ideia é que o fracasso, ele quase nunca é uma surpresa total. Sempre tem sinais, sempre tem avisos. A grande pergunta é: a gente está prestando atenção? Como é que se aprende a ler esses sinais de alerta? A gente pode pensar nisso como uma espécie de pedra filosofal ao contrário. Sabe, em vez de transformar metal em ouro, essa pedra aqui revela o que está prestes a virar pó. É como se fosse uma lente para a gente enxergar as rachaduras invisíveis em qualquer coisa, viu? Pode ser numa empresa gigante ou até na nossa própria saúde, e ver isso antes que tudo desabe. Ok, para a gente entender isso de verdade, vamos começar com uma história bem simples, mas que, olha, ela mostra uma falha gigantesca no jeito como a gente costuma ver o mundo. A média parece ótima, não é? 21 graus, super agradável. Só que a realidade é fatal. Para algo frágil como o nosso corpo, a média simplesmente não interessa. O que importa de verdade são os extremos. Essa variação absurda entre um frio que congela e um calor que cozinha, que causa dano. Fim de jogo. E aqui está a grande lição. Para tudo que é frágil, a variação, a volatilidade importa muito mais do que a média. Pensa bem, a profundidade média de um rio não quer dizer nada se no meio dele tem um buraco de 4 metros que pode afogar alguém. A média, nesse caso, é uma mentira perigosa. Beleza, agora que a gente já pegou o problema com as médias, vamos ver como isso tudo leva a gente para uma regra bem simples, na verdade, para detectar fragilidade em qualquer sistema. O trânsito é um exemplo clássico perfeito para isso. Preste atenção no que acontece, que é a assinatura da fragilidade. O dano não é linear. Ele acelera. O segundo grupo de carros não só aumenta o tempo da viagem, não, ele causa um congestionamento que é totalmente desproporcional. O impacto é muito, mas muito maior. E aqui chegamos na regra de ouro para detectar a fragilidade. Se um probleminha causa um dano pequeno, ok. Mas um problema só um pouquinho maior causa um dano gigantesco. Pronto, o sistema é frágil, o dano acelera. E isso é um baita sinal de alerta. Certo. Agora vamos pegar essa regra e aplicar num caso real, um mistério que envolveu bilhões de dólares. Então, os relatórios de risco de uma gigante do mercado imobiliário americano, a Fannie Mae, mostravam exatamente esse padrão. O potencial de ganhar dinheiro era pequeno, limitado, mas o potencial de perda era gigantesco. E ele acelerava muito rápido com qualquer probleminha no mercado. Era, no fim das contas, uma aposta em que se podia ganhar uns trocados, mas perder literalmente tudo. Esse padrão de fragilidade extrema era um aviso claríssimo. O colapso não era mais uma questão de se ia acontecer, mas de quando. A empresa estava literalmente sentada num barril de dinamite. E em 2008, a explosão veio e arrastou a economia do mundo inteiro junto. Ok, depois de encontrar a ferramenta para detectar o que é frágil, a gente pode finalmente procurar o oposto disso, algo que é poderoso. E é aí que entra a antifragilidade. E atenção, isso não é só ser forte ou resiliente, sabe, que aguenta o tranco. Não, é ser algo que de fato melhora com o caos, que fica mais forte com a mesma incerteza que destrói o que é frágil. Essa diferença pode parecer sutil, mas ela é crucial. Vamos voltar para o exemplo da van. A saúde dela numa temperatura média é ótima. Mas a média da saúde dela depois de ser exposta aos extremos é péssima. A ordem das coisas muda tudo. E é isso que revela o segredo da antifragilidade. Pode parecer um pouco abstrato, mas olha só este exemplo com um jogo de dados. Imagina que o prêmio que se ganha é um número do dado ao quadrado. Nesse caso, a aleatoriedade vira sua melhor amiga. Por quê? Porque a média dos prêmios que se vai ganhar jogando o dado várias vezes vai ser maior do que o prêmio que se ganharia se a gente apostasse só no resultado médio do dado. Ou seja, a variação, a volatilidade, aqui beneficia. Essa diferença, nesse caso, é de 24%. É um bônus. Um bônus que vem de graça, só por causa da aleatoriedade. É um ganho extra que só existe por causa da incerteza e do jeito que os prêmios são calculados. É um lucro que nasce do caos, não da previsibilidade. O que isso mostra é que, num sistema com a simetria a seu favor, ou seja, onde os ganhos possíveis são muito maiores que as perdas, a incerteza vira uma aliada.
Nesses casos, a volatilidade deixa de ser risco e passa a ser oportunidade. É aquele tipo de situação em que se pode errar um monte de vezes e, mesmo assim, um único acerto dá um sucesso gigantesco. E para fechar, fica aqui uma provocação. Vamos pensar na nossa vida, na carreira, nos investimentos, na saúde. Onde é que uma média, uma aparente estabilidade, pode estar, na verdade, escondendo um risco perigoso? E mais importante ainda, onde é que a bagunça, a volatilidade, pode estar escondendo uma oportunidade incrível só esperando para ser descoberta?